Então, o juiz não vai levantar certidões daquela pessoa, não quer saber se a pessoa tem restrição no nome ou não. Uhum. Então, isso é muito possível de acontecer. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma gravação, mais um podcast do nosso podcast Chave Mestra Podcast. Podcast exclusivo para os nossos autores aqui da editora. E hoje, olha só, vamos estar conhecendo mais uma autora deste livro, Mercado Imobiliário, Segredos para Transformar Sonhos em Conquistas. Você que é um curioso do mercado ou você que está entrando mais especificamente nesse mercado e quer saber mais informações, esse podcast é para você. Inclusive, esse aqui também é para investidores, esse aqui é também para pessoas que querem faturar, né? Não só com a venda de imóveis como corretores, mas você que quer conhecer um pouco mais do tema de leilões. Fica aqui conosco, você vai conhecer uma pessoa incrível, um excelente profissional, que é a doutora Gisele Rodrigues. Ela trouxe aqui o título do seu capítulo, Noções Gerais sobre Leilões de Imóveis. Então, aqui no capítulo tem umas lições gerais, mas aqui no nosso podcast você vai conhecer um pouco mais profundo. Então, vamos lá para esse momento de conhecimento. Olá, doutora Gisele, tudo bem com você? Olá, boa tarde. Olá a todos. Tudo bem? Muito obrigada. Prazer imenso recebê-la aqui. Queremos agradecer, primeiramente, o seu sim para o livro, né? E muito obrigada também por esse momento aqui de troca, de experiências, de poder agregar na vida dos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto tão maravilhoso, que realmente acabou sendo um despertar para a escrita. Eu acredito que todos os colegas que participaram desse projeto estão muito felizes, assim como eu, e realmente espero poder contribuir com o meu capítulo, que é o tema Noções Gerais sobre os Leilões de Imóveis. Perfeito. Quando você recebeu o convite, é uma coisa que você já estava esperando? É algo que você estava planejando se tornar autora de uma obra? Ou foi, assim, meio surpreendente? Foi totalmente surpreendente. Eu nunca pensei em escrever nenhum capítulo de um livro Uhum. e confesso que quando eu recebi o convite, eu pedi para pensar, mas ao mesmo tempo, como eu gosto muito de encarar desafios, um tempinho depois eu aceitei. Então eu entendo que foi realmente muito bom esse fato de eu ter aceitado esse convite e realmente estou muito feliz com isso. Que maravilha. Doutora Gisele, se apresente aqui para o nosso pessoal. Quem você é, o que você faz. Conte um pouquinho para nós, por favor. Bem, meu nome é Gisele Rodrigues, eu sou advogada há mais de 20 anos. Atuo atualmente na área de imobiliário e leilões de imóveis. Sempre atuei na área da parte imobiliária, tributária e empresarial. E de um tempo para cá, eu costumo dizer que eu fui picada pelo bichinho dos leilões, me apaixonei por essa área e procurei estudar, me especializar sobre esse assunto. Então, hoje eu assessoro diversos investidores, arrematantes, pessoas interessadas em adquirir um imóvel através de leilão de imóvel, não só investidores, mas também pessoas que têm buscado a aquisição de imóveis para moradia. Perfeito. Já vou entrar no assunto de imóveis. Agora fiquei curiosa. Como foi para você que nunca tinha pensado em escrever, sentar na frente do computador e escrever o seu capítulo? Foi fácil? Foi mais simples do que você imaginava? Você entrou para um grupo que passou da quantidade de caracteres? Como foi essa escrita? Bom, eu, como advogada, costumo escrever muito diariamente, mas confesso que para escrever o capítulo do livro foi muito desafiador. É mesmo. Realmente, eu comecei a pensar no tema, mudei meu tema várias vezes até realmente focar nesse tema, e daí realmente eu consegui desenvolver aí o capítulo com mais facilidade. Não foi algo muito fácil, porque é muito diferente você escrever um capítulo de um livro, Uhum. como, por exemplo, escrever uma petição, desenvolver um recurso judicial, por exemplo.
Gente, que engraçado, né? Pra mim é totalmente o contrário. Na minha cabeça seria muito mais fácil escrever um capítulo do que fazer todo esse trâmite. Mas que legal que você se desafiou e conseguiu entregar algo de muita qualidade. Tá bem rico aqui, realmente, o seu capítulo. E eu já convido você que tá nos ouvindo, que quer conhecer um pouco mais ali sobre mercado imobiliário. Nós vamos deixar aqui o Instagram para você adquirir o seu exemplar e conhecer um pouco mais desse trabalho tão bacana. Mas conta para quem é leigo, para quem ainda tá nunca ouviu talvez falar sobre leilão. O que é o leilão de imóvel? O leilão de imóvel que é um tema assim que hoje atualmente muitas pessoas estão ouvindo, estão interessadas em saber sobre esse assunto. E o leilão nada mais é do que a expropriação, é a venda de um determinado imóvel onde envolve uma dívida. Então nós temos ali a figura do devedor, a figura do credor e não houve a possibilidade, né, de um acordo para saldar aquela dívida. O imóvel foi penhorado e foi levado a leilão. Uhum. Nós estamos falando aqui agora de leilão judicial, mas daqui a pouquinho eu vou entrar num tema também onde envolve outros tipos de leilões, mas basicamente para que as pessoas interessadas que não possuem esse conhecimento dos leilões, para que elas possam entender o que é realmente o leilão de forma bem simples, Uhum. é um procedimento adotado onde um determinado devedor ele tem o seu bem expropriado, penhorado, enfim, e levado a leilão para que outras pessoas possam participar desse processo de leilão e também com um valor abaixo do valor de mercado. Perfeito. E quem são essas pessoas que podem participar, que podem adquirir esses imóveis? Qualquer pessoa jurídica, pessoa física, inclusive não há necessidade de apenas uma única pessoa participar e adquirir. As pessoas Interessante. podem adquirir um imóvel de leilão, participar do processo de leilão em conjunto. Então, eu e você podemos participar conjuntamente desse processo de leilão, 3, 4, enfim, 10, quantas pessoas quiserem. Então, é possível adquirir, participar do processo de leilão desta forma. Mas você diz assim, quando tem um leilão, muitas pessoas podem dar os lances ou eu posso juntar com 10 pessoas, olha, nós vamos dar um lance até tanto. Até tanto, deu certo, a gente divide os custos entre nós. Seria... Ah, Exatamente. tá. Então, eu posso participar sozinha ou eu posso ter um grupo de pessoas onde eu, representando esse grupo, por exemplo, Uhum. eu vou dar os lances para poder arrematar aquele imóvel. É claro que nesse grupo vai ter os combinados, né, de até ter determinado valor, e daí realmente vai chegar no momento, deu lance, arrematou o imóvel, todo o procedimento ali de desembaraço, onde o imóvel será registrado em nome daquele grupo, de todo mundo. Então, ali, aquele grupo, por exemplo, vamos criar um exemplo aqui de 3 pessoas. Uhum. Eu estou participando ali com 50% do valor, você com 25%, outra pessoa com 25%. Ou então, percentuais iguais para cada um. O grupo de pessoas que vai decidir. É uma forma interessante porque às vezes você não tem todo o recurso, todo o capital para empregar naquele leilão. Então você Sim. pode, junto com amigos, né, Uhum. poder participar dessa forma do leilão. Muito interessante. Eu não achei que poderia. Eu até pensei nessa hipótese de mais pessoas fazerem uma vaquinha, vamos dizer assim, de certa forma, né? Sim. Mas eu imaginei que tinha que estar no nome de alguém. Mas não, a gente consegue fazer essa divisão? É possível? É plenamente possível, né? No momento da participação, nós escolhemos uma pessoa, tá? Fazemos o cadastro, já conversamos com o leiloeiro, olha, esse imóvel determinada pessoa vai participar, porém será em conjunto. Uhum. Então, no momento que nós formos regularizar esse imóvel em nome dessas pessoas, vai sair o documento em nome de todas elas, nos percentuais que elas combinaram ali entre elas. Muito interessante.
E os leilões, eles são conhecidos por aquilo que você falou no começo, né? Que o normal é pegar abaixo do valor de mercado. Você tem uma média, não é a sua área, você não é da área de finanças, né? Mas você, por estar especificamente, você consegue dar uma noção aqui para o pessoal que está nos ouvindo, uma média. Normalmente uns 20% abaixo do que normalmente acontece? Claro. Na realidade, funciona assim. Os leilões, hoje, ele está muito disputado, realmente. Então, assim, o normal é que o imóvel seja levado a leilão com 50% de desconto. Volto a dizer que eu estou me referindo nesse momento com relação aos leilões judiciais. Então, o normal ali é que o imóvel seja levado a leilão com 50% de desconto sobre o valor de avaliação, tá? O que não quer dizer que esse valor de avaliação seja o valor de mercado. Por quê? Isso é um ponto bastante interessante, porque em se tratando de leilão judicial, muitas vezes a avaliação é feita por um oficial de justiça. Então, o oficial de justiça, ele não tem aquela expertise de fazer realmente um levantamento mercadológico de determinado imóvel. Então, ele muitas vezes vai buscar em sites de imóveis, levantar ali valores dos imóveis da região e atribuir aquele valor para aquele imóvel que está sendo, que será leiloado. Então, nesse caso, existe muito, e isso acontece muito realmente, existe a possibilidade do imóvel já ir a leilão com valor de avaliação abaixo do valor de mercado. Ok. Então, vamos imaginar que o imóvel, realmente a avaliação daquele imóvel seja de 500 mil, mas o oficial de justiça, no momento de fazer aquela avaliação, ele atribuiu 400 mil. Ok. Então, nós já temos aí uma depreciação de 100 mil. Sim. O juiz vai levar esse imóvel a leilão, determinando o desconto de 50%. Então, foi a leilão, primeiro leilão pelo valor da avaliação do oficial, ou seja, os 400 mil. Segundo leilão por 200 mil. Então, assim, vamos voltar no real valor de mercado, que seria 500 mil. Então, normalmente é atribuído esse percentual, pode ser mais, né, pode ser menos, dependendo aí do caso. Então, é possível sim um desconto muito interessante, ocorrendo ali o leilão, vai ter aquela disputa. E, obviamente, que havendo mais disputa, o valor de desconto, ele vai diminuindo. Sim. Né? Sim. Então, isso acontece muito. Mas hoje, numa visão geral, né, que eu acredito que seja importante colocar aqui, a questão de que, qual é o percentual interessante para a gente poder participar de um leilão e arrematar um imóvel, certo? Certo. Considerando hoje taxa de juros elevada, taxa Selic elevada, e inclusive todas as despesas que envolvem o procedimento do leilão, no meu entendimento, de 20% a 30% seria ideal, né? Um desconto ali com relação ao valor de mercado realmente do imóvel. Então, seria muito interessante para quem tem interesse em participar do leilão, em arrematar imóvel, mesmo havendo 20% de desconto, considerando todas as despesas, já é um excelente negócio. E é interessante o leilão de imóveis comparado a um leilão de carros, porque o carro ele tem uma depreciação muito grande, né? Todo mundo fala que se é de leilão, ele já perde automaticamente 30% do seu valor. Sendo que terrenos, imóveis, já não tem isso. É isso mesmo? Exatamente isso. E esse é um ponto muito importante que você adotou, que você pontuou, porque é muito diferente o leilão de imóveis com o leilão de veículos, tá? Muitas pessoas ainda torcem, né, o nariz com relação aos leilões de veículos, justamente em virtude da depreciação que tem na hora de vender esse veículo. Leilão de imóvel é completamente diferente, né? O procedimento é diferente, e na realidade você nunca vai perder dinheiro com o imóvel de leilão. É muito diferente do
veículo que, obviamente, no momento da venda, você vai realmente ter essa depreciação. Além do que, o imóvel de leilão, às vezes a gente pensa, qual que é o documento desse imóvel de leilão? Sim. O documento do imóvel é a matrícula do imóvel, que muitas vezes nós podemos ter muitos gravames naquela matrícula, que é o quê? Averbações de indisponibilidade do imóvel, de penhoras. Então, a gente precisa baixar, limpar todo esse histórico negativo da matrícula, para que realmente o arrematante tenha ali limpinha a matrícula no seu nome. Então, é necessário fazer isso. E, independente do que aconteceu ali para trás, o imóvel nunca será desvalorizado. E faz total diferença, né? Você diria que as pessoas que mais buscam hoje são os investidores ou pessoas que compram para morar também no imóvel? Olha, hoje nós temos muita mistura aí. Ok. Por quê? Até então, nós tínhamos muitos investidores procurando o imóvel de leilão. Em virtude da alta de juros, dificuldade de financiamento. Hoje, por exemplo, tem bancos aí pedindo entrada para financiamento de 30% do valor do imóvel, né? Então, no caso dos imóveis de leilão, nós temos muitas particularidades que é possível que a pessoa interessada utilize, como, por exemplo, o financiamento mesmo desse imóvel de leilão, onde é possível dar de entrada apenas 5%, Olha. com taxa de juros diferenciadas de um financiamento tradicional, de um imóvel tradicional. É possível também fazer um parcelamento nesse imóvel, onde você paga ali 25% de entrada, paga o valor remanescente em até 30 meses, sem juros. Sem juros? Sem juros. Isso eu nunca ouvi falar. Isso é plenamente possível e é muito interessante, porque isso acontece nos leilões judiciais. Então, você participa daquele leilão de forma parcelada, você vai dar o seu lance, fazer uma proposta parcelada. Sim. Você vai pagar 25% de entrada e o valor remanescente em até 30 meses, sem os juros, apenas com correção monetária da tabela do tribunal, tá? Então, isso acontece quando, obviamente, quando não existe um outro lance à vista, porque o lance à vista vai normalmente prevalecer, tá? Okay. Mas isso é muito possível, isso nós temos clientes que fazem esse tipo de transação e é muito interessante, por quê? Porque você não precisa esperar os 30 meses ali do parcelamento, né? Para você terminar de pagar, para você poder vender o imóvel. Você já pode fazer uma negociação ali no imóvel com o dinheiro da negociação você vai, evidentemente, pagar ali o valor total, né, o valor remanescente daquele imóvel e poder fazer outros negócios, e assim vai. E também um ponto interessante também de se falar nesse caso de parcelamento, né, onde envolve o leilão judicial, pode ser que aquela pessoa que tem interesse em fazer esse tipo de transação tem algum tipo de restrição no nome, tá? Isso não é problema algum. Por que não é problema algum? Porque nesse processo de parcelamento desse leilão, o que vai estar garantindo ali o valor remanescente é o próprio imóvel. Então, o juiz não vai levantar certidões daquela pessoa, não quer saber se a pessoa tem restrição no nome ou não. Então, isso é muito possível de acontecer. Olha só que esperança, então. Você que gostaria de adquirir o seu primeiro imóvel e não está conseguindo financiamento, está tendo essa burocracia, essa parte mais complicada. E eu me coloco nessa categoria aí, né? Os juros estão realmente muito altos. Tem uma esperança, tem uma opção muito boa para você adquirir o seu primeiro imóvel através de leilões. Fazendo não apenas o financiamento, que é interessante, mas como também o parcelamento em 30 meses sem juros. Sem juros, exato. Mas explica para nós, então, você falou já umas 2 vezes sobre o leilão
judicial. E quais os outros tipos de leilões que há, que tem, e quais as diferenças entre eles, por favor? Sim. Nós temos ali o leilão judicial, que obviamente advém de um processo judicial. Como eu falei inicialmente, existe ali a figura de um devedor, a figura de um credor e de um imóvel que foi ali penhorado nesse processo de judicial. E no momento houve toda uma tentativa de negociação, né? É importante dizer aqui também que o imóvel não é simplesmente levado a leilão de um dia para a noite, de um mês para outro, né? Sim, é um processo, né? Existe todo um processo onde é dado a oportunidade para aquele devedor cumprir realmente com o compromisso e efetuar o pagamento daquela dívida de forma parcelada, através de negociação, enfim. Mas se esgotou todas essas tentativas, Sim. não foi possível, né, efetuar e aquele imóvel foi levado a leilão. Então, existe esse processo judicial onde existe devedor, credor, imóvel e o arrematante, que ele vai entrar ali no meio do processo judicial quando ele arremata o imóvel. Então, ele precisa ingressar no processo, isso é muito importante, para que ele possa discutir ali situações inerentes ao leilão, porque a partir do momento que aquele arrematante arrematou o imóvel de leilão, eu entendo que ele é a pessoa mais interessada naquele processo judicial. Então, ele vai ali discutir eventuais situações, ele vai precisar falar, olha, excelência, agora eu arrematei, paguei, está tudo direitinho, preciso aqui da documentação para poder transferir o nome o imóvel para o meu nome e, inclusive, me emitir na posse do imóvel, porque muitas vezes o imóvel pode ser que esteja ocupado, né? Então, existe todo esse trâmite aí onde a gente precisa acompanhar de perto no processo judicial para que realmente haja um desembaraço daquele leilão. Sim. E que aquele arrematante ele obtenha esse título, que é a matrícula em nome dele, e a emissão na posse do imóvel. Eventualmente, pode acontecer várias situações ali, são muitas particularidades que podem ocorrer no leilão, né? Mas é um assunto assim muito mais aprofundado, que a gente ficaria aqui semanas, ouso dizer, para conversar, né? Então, esse daí é o tipo de leilão judicial. O outro tipo de leilão é o leilão extrajudicial. Leilão extrajudicial é referente àquele leilão que a gente acaba denominando que são os leilões dos bancos, né? Onde envolve um financiamento bancário, uma alienação fiduciária inadimplida, mas não necessariamente são os bancos que podem adotar esse procedimento. Construtoras, loteadoras que adotam ali no procedimento de venda do imóvel, ele também pode adotar a situação da alienação fiduciária ali no contrato e pode levar, sim, não havendo o pagamento, né, a adimplência daquele contrato, o imóvel a leilão. Então, esse tipo de leilão, às vezes as pessoas costumam falar, é muito melhor, muito mais fácil. Não necessariamente, porque também envolve muitas particularidades, como, por exemplo, no momento que você está participando ali daquele processo de arrematação, aquela pessoa que firmou o contrato de alienação fiduciária com o banco ou com outra pessoa jurídica, ela pode discutir aquilo. Então, ela pode ingressar com uma ação judicial para discutir aquele procedimento, né? Isso é um problema? Depende. Então, por isso que eu costumo dizer que a figura de um advogado especializado na área de leilões é muito importante para acompanhar realmente o processo de leilão. Eu tive um caso, inclusive, exatamente de leilão extrajudicial, que minutos antes, 5, 10 minutos antes de finalizarmos o lance, eu tive a curiosidade, né, o cuidado de poder acompanhar
porque eu já sabia que havia uma ação judicial que o proprietário anterior tinha ingressado. Então, eu acompanhei ali, juntamente com o leilão, e 5, 10 minutos antes foi disponibilizado uma liminar suspendendo o leilão. Então, assim, nesse caso, meu cliente ele poderia ter participado, inclusive ele tinha todas as condições de arrematar aquele imóvel, mas ali, na tomada de decisão, juntamente com o cliente acabou entendendo por bem não participar, porque realmente poderia ter uma discussão judicial mais alongada ali naquele processo judicial. Entendi. E o dinheiro do meu cliente ia ficar paralisado ali no processo. Não que ele fosse eventualmente perder o dinheiro se eventualmente aquele leilão fosse anulado, né? Mas ia ficar paralisado. Então, ele tomou a decisão, nesse caso, de não dar seguimento naquela arrematação e utilizar o dinheiro para outras oportunidades de imóveis de leilão. Interessante. Muito interessante. Então, o judicial e o extrajudicial são os principais. Exatamente. Mas e qual que é a importância? Aonde que entra aí o assessor? Aonde que vocês conseguem dar direcionamento? É na escolha? É após a compra? Aonde que o profissional que é especializado, né, nessa assessoria, ele deve ser contatado? Olha, nós temos aí de tudo, porque tem pessoas que realmente têm interesse em participar sozinho do processo de leilão. Isso é possível, tá? Não vou dizer aqui que todo mundo precisa de um advogado para poder participar de um leilão, porque não é obrigatório, é extremamente recomendado. Nós, advogados, na assessoria, nós temos uma assessoria completa, né, uma assessoria aí intermediária, digamos assim, mas o nosso trabalho pode se iniciar, inclusive, no envio de oportunidades de leilões para esses investidores, essas pessoas interessadas. Ou então nós recebemos dos próprios clientes pedidos, né, para análise de determinado leilão que ocorre daquele imóvel. E daí, onde que o advogado, né, a assessoria especializada entra? Nós vamos fazer toda a análise de risco, toda a análise mercadológica, toda a análise jurídica realmente daquele leilão. Se realmente é um leilão interessante, né, de se participar ou não. Por quê? Porque nós temos inúmeras possíveis situações onde envolve tanto o processo judicial, quando é também leilão extrajudicial, que pode ser que aquele determinado leilão não seja interessante. Eu já dei sinal vermelho, já falei, olha, não participe desse leilão, por quê? Porque depois você vai participar, você vai arrematar, você vai ter muitas despesas posteriores, como por exemplo, às vezes nós encontramos um imóvel de leilão onde não está averbada a construção na matrícula, então é necessário fazer a averbação para eventualmente o investidor ele tem interesse em fazer girar ali o imóvel rapidamente, muitas pessoas, né, optam ainda pelo financiamento, enfim. Então, a gente precisa ter uma visão não só ali do processo judicial envolvendo aquele leilão daquele imóvel, mas também uma visão assim mais ampla de qual realmente será o custo final ali do imóvel, se realmente ele não vai ter nenhum tipo de discussão judicial. Muitas vezes existe essa necessidade de discussão judicial, mas nós, como advogados, assessores especialistas, nós já sabemos que não vai ser nenhum problema, que é possível sim resolver aquela situação. Então, assim, nós conseguimos visualizar, assessorar a pessoa interessada no leilão de uma forma muito mais qualificada, tanto levantando oportunidades interessantes, quanto realmente no desembaraço ali do imóvel em si. Inclusive no processo de desocupação do imóvel, onde muitas pessoas, e essa é uma pergunta que eu recebo diariamente,
Ai, mas o imóvel está ocupado, então não quero participar do leilão. Porque eu ouvi fulano que já participou de um imóvel, de um leilão dessa forma, estava ocupado, levou anos para obter a posse do imóvel. E isso hoje não é problema nenhum. Por quê? Porque nós temos ali de 2015 para cá o Código de Processo Civil, onde ele prestigiou, né, a figura do arrematante. Ele realmente ele atribui muitos direitos ali para o arrematante. Um deles é a questão da emissão na posse. Uau. Então, o advogado vai poder assessorar o cliente também nesse sentido, quando o processo quando o leilão já advém de um processo judicial, nós vamos já estar ali acompanhando o desembaraço do leilão no próprio processo. O juiz vai expedir o mandado de emissão na posse, nós vamos ali conversar eventualmente com o oficial de justiça que vai realmente notificar o ocupante para desocupar. A gente vai estar acompanhando de perto ali todo esse procedimento, né? E eventualmente, quando se trata de um processo extrajudicial, nós também vamos assessorar o cliente nessa questão. Muitas vezes nem é necessário ingressar com uma nova ação judicial para poder desocupar aquele imóvel. É possível até fazer uma negociação ali. E isso é muito, muito interessante, porque eu já tive clientes que realmente arrematou sozinho, fez todo o trâmite e encontrou muitas dificuldades, chegou na hora de desocupar o imóvel, não conseguiu, e daí realmente vem atrás de nós, advogados especialistas na área. E daí, o que acontece? Nesse caso, é possível tentar fazer uma negociação amigável ali. Nem é necessário, num primeiro momento, ingressar com uma ação judicial, e isso dá muito certo, né? Quando realmente o advogado ele está presente, ele vai, conversa, encaminha uma notificação extrajudicial, por exemplo, para o ocupante. Então, muitas vezes é possível, até sem a necessidade do ingresso de uma ação, desocupar ali o imóvel de forma amigável. Então, basicamente, de uma forma bem sucinta, né, é essa figura aí da assessoria de um advogado especializado na área nos leilões. Maravilha. E tem um tabu também, acredito que das pessoas um pouco mais antigas em relação ao leilão, que parece que não será uma coisa mais tão segura. Uma delas é por causa da ocupação, né? Mas você considera essa forma de aquisição segura? Totalmente segura. Muitas pessoas têm medo, têm receio, e isso é um verdadeiro mito, a questão da insegurança com relação ao imóvel de leilão. Por quê? O máximo que vai acontecer, se lá na frente, né, houver esse cancelamento do leilão que ocorreu e o interessado arrematante foi lá, já pagou, ele vai receber o seu dinheiro de volta. Por quê? Quando envolve volto a dizer, né, a gente sempre tem que fazer uma distinção entre leilão judicial e extrajudicial. No leilão judicial, o que acontece? Nós, advogados, nós pleiteamos ali, na primeira petição que a gente junta no processo, para que aquele dinheiro, né, que o arrematante efetuou o pagamento, tanto do leilão quanto da comissão do leiloeiro, fique retido no processo até realmente liberar todos os procedimentos e que aquele arrematante ele obtenha já o registro da propriedade na matrícula em nome dele e a emissão na posse. Então, isso é um cuidado que realmente a gente precisa ter. Por quê? Não que futuramente, se tiver sido liberado o dinheiro no processo, o arrematante não vai receber de volta, mas obviamente que o processo vai ser muito mais longo, muito mais burocrático e muito mais demorado. Então, assim, a segurança jurídica que envolve o leilão, quando existe uma assessoria ali envolvida, é 100%. Então, se realmente houver uma anulação daquele leilão, o arrematante ele não vai perder o dinheiro absolutamente. Então, por isso que ele é muito seguro. Perfeito. E nós já estamos encaminhando aqui para os nossos
últimos momentos, para o nosso fechamento. Eu gostaria de saber, Gisele, doutora Gisele, em todos esses anos, você tem ajudado muitas pessoas, você tem ajudado tanto investidores como pessoas que querem adquirir a sua casa, o seu imóvel, né? Seja um terreno, seja um apartamento, uma casa. E qual o recado que você gostaria de dar para essas pessoas, né? Quais os cuidados, talvez, que eles precisam ter? A gente já comentou um pouco aqui da importância de ter uma assessoria, mas o que realmente precisa frisar para que as pessoas saiam daqui com essa consciência? Eu quero ir atrás do leilão, quero dar esse próximo passo. Qual que é a principal estratégia e dica que você daria para essas pessoas? Bom, primeiro é que essas pessoas procurem realmente entender um pouquinho como que funciona o leilão, não entre, não procure nem mesmo uma assessoria especializada no assunto sem mesmo entender o mínimo do que realmente é o leilão. Uhum. Então, isso é um ponto que eu aconselho, né, qualquer pessoa que realmente tem interesse em participar de leilão, buscar um pouquinho esse conhecimento. Perfeito. O segundo ponto, obviamente, é uma assessoria especializada, uma assessoria jurídica especializada no assunto, porque vai realmente mitigar muitos eventuais riscos e te proporcionar muito mais segurança, não só jurídica, mas de todas as formas vai proporcionar ao arrematante essa segurança e um desembaraço daquele leilão muito mais célere. Então, assim, a pessoa que tem interesse em investir, ela vai poder ter um giro muito maior ali com relação àquele imóvel de leilão, obtendo essa assessoria, porque realmente nós vemos muitos casos onde pessoas participam de leilão de forma completamente despreparada e depois tem muitos problemas ali no pós-arrematação, muitos deles até que prejudicam assim extremamente aquele negócio e que nunca mais querem arrematar na vida, né? Nossa. Então, deixar de realmente ter uma pessoa ali acompanhando é algo que é uma economia que não se deve ter, né? É uma Uhum. economia que é aquela situação, barato pode sair caro. Barato pode ser caro. Então, basicamente, o conselho, né, o recado que eu daria para essas pessoas é exatamente isso. E uma última dúvida que eu tenho, você falou sobre algumas dessas dificuldades. Quais os maiores desafios que são encontrados nessa aquisição de um imóvel através do leilão? Nós temos muitos desafios. Com relação, quando a gente analisa um imóvel de leilão, nós encontramos inúmeros desafios. Eventual questionamentos jurídicos em outro processo, envolve realmente outros processos, outros credores. Nós precisamos realmente analisar se aquele interessado no imóvel, por exemplo, não vai adquirir dívidas daquele imóvel. As dívidas é algo que realmente às vezes não fica explícita ali no edital de leilão, então nós temos que realmente procurar saber se não vai ser um ônus a mais para o arrematante. Então, esses desafios nós temos aí diariamente. Além disso, questionamentos jurídicos com relação aos leilões, nós temos também aí vários, né, que nós, advogados na área de leilões, nós gostamos de nos formar um grupo, Uhum. acaba trocando experiência com o outro, né, e Uhum. juntos ali podemos dar andamento em processos com experiências que às vezes eu acabei passando, outro colega acabou passando. Então, inúmeros nós temos de várias situações. Maravilha. Então você que esteve conosco até agora e viu a importância e tem interesse em conhecer um pouco mais, tem bastante produção de conteúdo no Instagram da doutora Gisele. Você tá aqui já, o José já colocou o arroba dela. Nós vamos também deixar na descrição para você clicar no link e ser diretamente levado à página para você
ter esse mínimo de conhecimento sobre o que é o leilão, o que fazer, o que não fazer, e a importância, né, de você também ter ali uma assessoria para facilitar os trâmites, para que o barato não saia muito caro. Quero agradecer você que esteve conosco até agora. Muito obrigada, primeiramente, à doutora Gisele, por tanto conhecimento, por tanta entrega. Foi maravilhoso. Eu confesso que eu sou uma pessoa que estava buscando sobre leilões e trouxe muita clareza. E você falando que vocês ajudam até mesmo no estudo do mercado, qual a aquisição correta, meu Deus, é vida que vocês... Porque eu não preciso parar a minha vida para fazer isso. Ter alguém que faça isso com muita mais eficiência, know-how, experiência. Então, eu acredito que nós vamos conversar depois daqui, viu? Mas agradecer imensamente o seu sim para o livro e muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço a confiança, agradeço aí a oportunidade por tudo. Realmente ali nas minhas redes sociais eu procuro mostrar ali, levar um pouquinho de conteúdo sobre o tema e conhecimento para as pessoas que já estão nessa área e também as pessoas que estão começando a querer ingressar no mundo dos leilões com investimento, seja ele também através de aquisição da casa própria. Então é um imenso prazer estar aqui e agradeço demais. Prazer tê-la aqui. E você que esteve agora conosco, deixa também nos comentários qual foi o seu maior insight, o que você ainda ficou em dúvida. Quem sabe a gente faça aqui um volume 2, né? Nós temos aqui leilões número 2, mas precisamos do seu comentário. Então deixa aqui o que você gostaria mais de saber sobre leilões e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.